Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Sou a professora Jennifer e estou auxiliando vocês na atividade de ciências, na nossa aula 4. Não esquecendo de colocar a data que você está realizando essa atividade, ok? Então vamos lá para nossas atividades de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os hábitos saudáveis. O que é isso? Vamos conhecer com a professora? Os hábitos saudáveis são muito importantes para a nossa saúde. São eles que mantêm o nosso organismo funcionando corretamente e em perfeito estado, garantindo uma melhor qualidade de vida. Lembre-se, devemos sempre. O que a gente deve sempre fazer? Cuidar bem do nosso corpo, ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, dormir bem, ler diariamente e ir ao médico periodicamente, tá bom? Então assim a gente estaremos cuidando e preservando da nossa saúde. A gente tem que se cuidar, né? Pra gente ficar bem, viver, ter uma boa vida, né? Fazer alimentação saudável, não ficar comendo muita bobagem, né? Fazer exercício. Então assim a gente vai cuidando do nosso corpo. Tá? Vamos ver a nossa primeira atividade ali. Número 1. Leia o texto abaixo e procure no quadro ao lado as palavras grifadas no texto. Então vamos ver com a professora esse textinho primeiro. Higiene pessoal. Para ter boa saúde, devemos do corpo cuidar, tomar banho diariamente e roupas limpas usar. Manter as mãos bem lavadas e as unhas sempre cortadas. Lavar frutas e verduras antes de ser usadas. Comer sempre na hora certa e os dentes escovar. Ao dormir, ao acordar e depois de se alimentar. Sempre esportes praticar e bem cedo levantar. Beber água filtrada para as doenças evitar. Então a gente pode ver ali que a gente precisa, né, cuidar do nosso corpo, usar roupas limpas, limpinhas sempre, tá? Lavar as mãos, não deixar as unhas grandes, né, para não acumular sujeira. Lavar bem as frutas e as verduras quando a gente compra lá do mercado, né? Vai ter algum bichinho, a gente já limpar toda a bactéria ali. Escovar os nossos dentes, ficar bem limpos, né? E praticar esportes. A gente precisa praticar para deixar nosso corpo ativo, tá bom, pessoal? Então, vamos ali para a nossa atividade. A gente ia procurar no quadrinho, né, as palavras grifadas. Então, vamos ver qual que está grifada ali no texto. Saúde, corpo, as mãos, né, mãos, unhas, dentes, dormir, esportes e água. Então, são essas palavrinhas grifadas, né, que a gente vai procurar. A professora achou uma ali já. A primeira palavrinha que eu achei foi saúde. Então, a professora já achou uma para vocês aí. Agora, vocês têm que procurar o restante, tá bom, pessoal? Vamos para a nossa segunda atividade. Número 2. Para cada desenho a seguir, ligue a legenda correspondente. O primeiro desenho ali que está passando. O menino está tomando banho, né, se ensaboando ali, bem para ficar bem limpinho, né? A segunda imagem, ele está escovando o dente, né, com a torneira fechada, pessoal, não vamos esquecer. A terceira, ele está cortando as unhas, deixando as unhas curtinhas, bem limpinha. E a quarta imagem, a menina está escovando seus cabelos. Deixar ele bem liso, bem limpinho, né? Não deixar embaraçar, que também isso não é bom para a saúde. Ali na outra coluna, vocês estão podendo observar, né? Escovar os dentes após as refeições, tomar banho todos os dias, escovar os cabelos todos os dias e cortar as unhas sempre. Então, vocês vão ligar o desenho. A professora vai ligar o primeiro desenho aqui de tomar banho. Aonde que liga? Tomar banho todos os dias. Então, vocês vão observar o desenho e observar a frase para fazer essa ligação. Ok, pessoal? A professora vai ler o trechinho ali embaixo. A higiene é fundamental para termos uma boa saúde.
certos hábitos de higiene, alimentação correta, boa postura e atividade física colaboram para que tornamos uma vida saudável, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, chame lá no grupo do WhatsApp da professora de vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, crianças! Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Maria Letícia e nós estamos dando continuidade agora à nossa disciplina de língua portuguesa. Hoje, crianças, nós vamos falar sobre pronomes pessoais. O que seriam pronomes pessoais? Vamos ler o textinho ali com a professora para a gente compreender um pouco sobre isso? Bora lá, dedinho no texto. Quando estamos conversando ou escrevendo um texto, é inadequado ficar sempre repetindo um nome e para isso existem os pronomes. Assim, pronomes são palavras que substituem o nome. Isso mesmo, simples assim. Então, quando você vai escrever um texto, né, vai escrever alguma coisa, ao invés de você colocar Maria, 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 você coloca ela, né, ele. Então, é uma palavrinha que vai substituir o nome daquela pessoa. Ao invés de falar o nome, eu coloco ela, ele, tu, né, elas. Fácil, né? Bem tranquilo. Vamos continuar ali. Pronomes pessoais que substituem ou acompanham o substantivo servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. E ali está um quadrinho com os pronomes pessoais para auxiliar vocês. Olha lá. Então, o pronome pessoal é aquele nome, é aquela palavrinha que vai substituir o nome que você vai dar à pessoa que você está se referindo ou a você, né? Eu, tu. Ao invés de você falar o nome, você usa esses pronomes pessoais. E quais são eles? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? É toda aquela palavrinha que substitui o nome das pessoas, tá? Então, é bem tranquilinho. Vamos fazer a atividade ali que vocês vão compreender melhor. Olha lá, número 1. Escreva as frases substituindo as palavras destacadas por pronomes pessoais. Então, aonde está o nome, eu vou colocar um pronome, né, correspondente, né, que tenha uma lógica, né, que a frase seja bem feita. Por exemplo, lá, João saiu apressado. Eu vou colocar ela saiu apressado? Não, né? Eu vou colocar ele saiu apressado. Então, eu tiro o nome do João, vejo lá um pronome que está de acordo com aquela frase, que dá certo o ele, e vou reescrever lá. Ele saiu apressado. Simples assim, fácil, né? A próxima lá. Bruno e Carla foram ao zoológico. Qual desses pronomes que dá para mim colocar? Eu vou colocar lá, tu foram ao zoológico? Não dá certo, né? Eles foram ao zoológico? Aí deu certo, então vocês vão reescrever dessa forma, tá bom? E assim vocês vão fazendo com as outras lá. Vocês vão tirar o nome e escolher um pronome de acordo com cada frase. Não esqueça o início de frase, letra maiúscula e letrinha de mão. Vamos lá, próxima. Agora, número 2. A número 2, nós vamos fazer o seguinte. Troque os pronomes das frases pelo nome das figuras correspondentes. Aqui vocês vão inverter. Ali estão os pronomes e vocês vão colocar nomes, tá? E quais são esses nomes, professora? Tá aí o quadrado. Tá o nome do gato, cachorro, golfinho, foca, passarinho e coelho, tá? Esses são os nomes que vocês vão colocar aí na frase abaixo. Letrinha A, primeira. Ele adora cantarolar. Dessas imagens, qual deles que adoram cantarolar? Passarinho. Então, o que vocês vão colocar? O passarinho adora cantarolar. Aí, ó lá. Vou dar exemplo de mais uma. Letrinha B. Ele adora dar cambalhotas no ar. Quem que adora dar cambalhotas no ar? Olhando essas imagens, essas figuras. Vamos colocar a foca. Então, pode colocar lá. A foca adora dar cambalhotas no ar.
tá? E assim vocês vão fazendo os outros, observando as figuras acima, colocando o nome dessas figuras, tá bom? Então é isso, crianças, espero ter ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida, peço orientação lá pro professor no grupo da escola de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade da nossa atividade de história hoje, tá, pessoal? Vamos falar um pouco sobre os espaços públicos e privados. Vocês sabem o que é espaços públicos e privados, pessoal? Se não, vamos conhecer quem é a professora hoje. Vamos ler aquele textinho que a professora acompanhe lá. Toda cidade está dividida entre os espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaços públicos: as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias, que existem em cidades litorâneas e etc. Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados: casas, lojas, comerciais, escolas particulares, shopping centers. Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelo proprietário. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. Então aqui a gente pode ver um pouco, que os espaços públicos são todos aqueles que a gente é livre de ir. A gente pode ir no parque, a gente pode ir nas escolas, nas praças, nas ruas. Esses são todos os lugares públicos. Agora, se a gente for olhar no supermercado, lá o supermercado é um lugar privado, tem um proprietário, dono daquele supermercado, então é um lugar privado, tá bom, pessoal? Observe as imagens abaixo ali, falando sobre os espaços públicos e privados, pessoal. Então, a gente pode ver a primeira imagem ali, os espaços públicos. Tem as praias, praças, lugares onde a gente pode ir e vir, à vontade. A segunda ali é os espaços privados, que são supermercados, lojas, bancos. A nossa própria casa é um espaço privado, é nossa casa, tem o proprietário lá da casa. Agora vamos responder as atividades. Número 1. Agora, observe as imagens abaixo e marque um X nos espaços correspondentes. A primeira imagem ali, onde que é aqui na nossa cidade? É a Igreja Católica ali, no centro, pessoal? Essa igreja é um lugar privado ou público? Ali pode entrar qualquer pessoa aí toda hora? Sim, pessoal? É ali, quem que cuida dessa igreja? Então, vocês têm que pensar tudo isso, se ele é um lugar público ou privado. A farmácia ali, a farmácia lá da Coapar, ela é uma farmácia pública ou privada? Ela tem um proprietário, pessoal? Então, vocês têm que pensar o que é público e o que é privado. Número 2. Escreva o nome ou siglas das empresas que prestam serviços abaixo no seu município, seguindo o código. Então, aqui, vocês vão olhar ali. Luz elétrica. Quem que fornece luz elétrica para a nossa cidade? Quem que fornece a luz aqui, pessoal? Então, vocês vão colocar no desenho lá embaixo, aquele desenho que tem um X no meio, lá no quadradinho, o nome da luz, da proprietária, que fornece luz elétrica. O telefone, quem que fornece telefone? Se tem telefone na sua casa, qual que é o nome da empresa, pessoal? O gás. Vão observar lá o desenho e vão colocar lá, tá, pessoal? A coleta de lixo. Quem que faz a coleta de lixo? Qual é o nome da empresa? Pode colocar o nome ou a sigla só, tá, pessoal? A água. A água é mais fácil, pessoal? Sanepar. Então, eu vou colocar lá, Sanepar, que fornece água para nós. Então, eu vou lá no quadradinho escrever Sanepar, tá bom? Entenderam mais ou menos, pessoal, como que é? Esgoto. Transportes coletivos e correspondências. Quem que fornece as correspondências para nós aqui? Então, vocês vão colocar todos ali, ok? Vamos para a nossa última atividade. Número 3.
quais espaços públicos você e sua família costumam frequentar. Onde vocês vão na igreja, vão nos parques, ou vão passear na rua? Qual lugares que vocês frequentam, pessoal? Os espaços públicos, tá bom? Então eu fico por aqui, espero ter ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo do WhatsApp, ok? Fiquem com Deus, um forte abraço! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Maria Letícia e vamos dar sequência agora à disciplina de ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre parábolas. O que seriam parábolas, crianças? Eu acho que vocês já ouviram um pouco sobre isso e hoje nós vamos falar um pouco sobre o significado delas. Bora lá ler com a professora? O textinho vai nos explicar melhor. Parábola é um gênero muito comum na Bíblia. A palavra parábola deriva do grego parabole, que significa narrativa curta. Parábola é uma narração alegórica que se utiliza de situações e pessoas para comparar a ficção com a realidade e, através dessa comparação, transmitir uma lição de sabedoria ou a moral da história. Então, a parábola, que é utilizada no texto sagrado, na Bíblia, ela é para passar isso, uma moral, para você refletir. E hoje, crianças, nós vamos falar sobre uma parábola, a parábola do semeador, tá bom? Vamos ler aí com a professora e vamos refletir um pouquinho sobre ela. Certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte da semente caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. E a coitadinha morreu, E uma outra parte ainda caiu em terra boa. E o que aconteceu? Deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. O que será, que quiseram passar com essa história do semeador, a parábola do semeador para nós? O que ela quer dizer, crianças? Como que é o nosso coraçãozinho? Como que é o terreno do nosso coraçãozinho? Ele é esse terreno com espinhos, como que está sendo? Esse terreno seco, esse terreno que cai a semente e vem alguém e já pega, nem se planta ali. O que quer dizer isso, professora? Aquele terreno que quando alguém nos dá um conselho, a mãe, o pai, nos orienta, entra por um ouvido e sai pelo outro, a gente nem liga. É esse terreno que está sendo o seu coraçãozinho? Ou aquele terreno cheio de espinho, cheio de raiva, de rancor, é esse? Ou você quer ser aquele terreno onde tudo que se planta, olha lá, foi plantado, frutos e se deu muito mais do que foi plantado, da quantidade de semente que foi plantada. O nosso coração tem que ser esse terreno, crianças, esse terreno bom, esse terreno fértil, que tudo que se planta, toda a bondade, toda a orientação que nos é dada, que a gente use aquilo, reflita no nosso coração. É esse terreno, que foi passado nessa parábola para nós. Que o nosso terreno, nosso coração seja esse terreno que o que se planta, se cresce, se brota, desabrocha, fica lindo. E não aquele terreno onde nada dá, nada dá certo, se joga, não cresce, cheio de espinhos. É isso que quer dizer a parábola do semeador para nós. Então vamos procurar ser esse terreno. Como, professora? Sendo obedientes, refletindo, o que o pai, a mãe ou quem cuida de nós fala para nós, porque falam para o nosso bem. Nós temos que ser esse terreno, porque daí a gente só vai passar coisas boas. Então, refletindo essa parábola, vamos responder lá para a professora. Pense e responda. Quais as sementes que devemos cultivar em nosso coração? Se alguém plantar uma semente lá de raiva, tem que brotar no nosso coração?
Esse não, a gente tem que saber diferenciar a semente que vai ser plantadinha ali. Se é fofoca, se é coisa ruim, não deve ser plantado ali não, a gente tem que jogar fora. E se for semente da educação, do respeito, da obediência, deve ser plantado? Deve sim, né? É tão bom a gente estar com uma pessoa educada, uma pessoa que respeite, então isso tem que ser cultivado no nosso coração. Então vocês vão escrever aí para a professora, tá? A próxima, que tipo de terra é o seu coração? Olha lá, crianças, nessas terras aí que foi falado na parábola. Qual que você hoje, observando o seu coraçãozinho, qual que é? Aquela com espinhos, aquela seca, ou aquela lá, né, uma terra boa, fértil? Coloquem aí o que vocês acham. Seguindo lá, vamos refletir juntos. O que Jesus nos ensinou com esta parábola, né? O que ele quis passar para nós essa parábola? Que o nosso coração tem que ser um terreno como? Pensem lá, reflitam o que a professora falou para vocês e escrevam aí bem caprichado e bem bonito, tá bom? Então é isso, crianças, espero ter ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida, peço orientação lá para o professor no grupo da sala de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, um forte abraço, até mais! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jean, mas hoje nós não vamos realizar as atividades de matemática, né? Hoje nós vamos realizar as atividades de educação física. É um jogo, né? Olha só que legal. É o jogo da trilha. Mas como que joga esse jogo, professor? Vamos para as regras, então? O jogo consiste em 3 partes principais. Colocando as peças, esta é a fase inicial do jogo, onde cada jogador coloca 9 peças, uma de cada vez, alternando entre jogadores. Caso um dos jogadores forme uma trilha horizontal ou vertical com 3 peças, um moinho, ele terá o direito de remover uma peça de seu adversário do tabuleiro. Então, qual que é o objetivo desse jogo, pessoal? É quase igual ao jogo da velha. Vocês têm que montar uma sequência ou na horizontal, né, que é a linha dos olhos, ou seja, deitado, vertical, que é em pé, ou na transversal, né? E se eu conseguir montar uma sequência de 3, eu posso retirar a peça do meu amigo. E assim dificulta para que ele possa montar, né, o dele lá, tá bom? Vamos para a próxima regra? Movendo as peças, essa fase se inicia quando ambos os jogadores colocarem suas 9 peças em jogo. Consiste em mover suas peças ao longo de uma das linhas do tabuleiro para uma outra casa adjacente. Caso um dos jogadores tenha somente 3 peças em jogo, ele pode voar com suas peças, podendo mover para qualquer casa que não esteja ocupada por uma peça do adversário, removendo peças do adversário. Em qualquer uma das fases acima, quando um jogador forma uma linha horizontal ou vertical com 3 peças, ele fará um moinho. Isso lhe dá o direito de remover uma peça de seu adversário. Contudo, você não poderá remover uma peça do seu adversário que faz parte de um moinho dele, a não ser que não exista outra peça para remover. Então, por exemplo, eu, professor Jean, montei lá o meu moinho, a minha sequência de 3. E o meu colega acabou de montar o moinho dele, uma sequência de 3. E ele quer remover a peça que está no meu moinho, na minha sequência. Não pode, ele tem que remover as outras peças que estão ali no jogo. Não pode remover a peça do meu moinho. Bom, mas professor, não tem mais peça, eu já retirei todas as peças. Então o que faz? Aí nesse caso pode retirar a peça do moinho, tá bom? Mas é só neste caso. Para começar, os jogadores dispõem 3 peças e tiram para o ímpar, para ver quem move suas peças primeiro. Colocam uma do lado da outra, como no desenho acima, de um jogador de um lado no outro. Os jogadores devem mover suas peças para as casas vazias, sem pular outra peça
podendo ir para o centro, para frente ou para trás. O objetivo do jogo é formar diagonais como as dos desenhos abaixo. Ganha quem formar primeiro. Então, olha só, quem conseguir formar primeiro ganha, né? Diagonal. Ó, se eu formar um moinho, que é na horizontal ou na vertical, eu posso remover a peça do meu amigo. Agora, se eu conseguir alinhar 3 peças na diagonal ou na transversal, eu ganhei o jogo. Eu já ganhei o jogo, tá bom? Então, agora eu quero ver vocês brincando dessa brincadeira aí na casa. Eu tô ansioso para ver os vídeos e as fotos de vocês jogando aí na casa de vocês, tá bom? Então a nossa aula termina aqui, é um jogo bem legal, espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!